Vamos ver aqui, procurando o Everaldo aqui de novo, que o som estava muito ruim. Cadê ele? Oi, Malu. Oi, Aline. Tudo bem? Vamos lá, Everaldo, entra de novo aí, rapaz. Cadê ele? Ele tá aqui na Luzia? Não, né? Olha lá, entrou de novo. Vamos ver. E aí, melhorou? Melhorou. E para você tá Melhorou. normal a minha voz? Claro, agora tá tudo certo. Mas eu estava falando naquele momento, eu associei aqui conversando contigo exatamente a minha ligação com o padre e o pensamento em ser padre começou a partir das aulas de canto no ginásio e das aulas de noções musicais na igreja. E eu continuei cantando, sempre cantei muito, e na igreja canto hoje. Mas aí, a partir desse contato mais de perto com esse padre que foi para minha cidade, eu pensei em ser padre, não fui, porque eu trabalhava na roça. E eu sou o filho mais velho, o meu pai precisava da minha ajuda. Ele falou isso claramente, ele falou assim, eu não posso deixar você ir embora, eu preciso da sua ajuda aqui. Porque depois de mim já tinha nascido outro, tinha outro no caminho, e depois veio o quarto, né? Então, isso aconteceu comigo, mas aconteceu com muita gente da roça. Não tinha condição de sair, por quê? Porque o pai precisava do mais velho. E aí o mais velho ficava sempre como braço de ajuda, os mais novos iam tocando a vida, e o mais velho sempre ficava para ajudar no serviço braçal. Mas aí eu acabei ficando para isso. Depois, quando chegou uma determinada fase da minha vida, eu decidi que eu ia embora mesmo. Eu saí da minha cidade, fui embora para Volta Redonda, morar com um casal de tios que participavam muito na igreja lá, muito na comunidade. E em Volta Redonda eu conheci um bispo muito popular, daquele de andar de chinelo de dedo, de sentar com as pessoas, e aí teve um encantamento muito grande, inclusive pelas causas sociais. A comunidade onde eu participava, Volta Redonda, era muito ligada à luta dos metalúrgicos em Volta Redonda, aquela coisa toda, empregada doméstica, pastoral da saúde. Eu me aproximei muito também, fiquei muito ligado por causa das questões sociais. Também porque eu vivi uma questão social também, né? Passava apertado para estudar lá. E de lá eu vim para Juiz de Fora, eu já tinha saído de casa decidido a fazer odonto. A história de seminário tinha sido só na minha infância, com 9, 10 anos. E aí eu resolvi fazer odonto, eu saí de lá com o objetivo, de minha sorte fazer odonto. Em Volta Redonda participava da igreja, mas eu conheci em Volta Redonda, e esse também é um dado interessante. O padre que dava assistência à comunidade onde eu participava em Volta Redonda era motorista de táxi. Ele tinha um táxi, ele Sério? chamava padre Jean-Pierre. Jean-Pierre, ele era É. francês. Ele fazia parte da experiência dos padres operários da França. Por isso ele tinha vindo para Volta Redonda. Ele trabalhava e era padre. E isso depois, mais tarde, é que me ajudou a pensar, eu posso ser dentista,
e posso ser padre. Por quê? Porque o cara era motorista de táxi e era padre. Aí, ó. Mas tudo ligado, completamente ligado. Eu saí de Volta Redonda, vim para Juiz de Fora para tentar vestibular aqui. Aqui eu me afastei um pouco da igreja por causa de questões sociais mesmo. A igreja onde eu frequentava era uma igreja do centro da cidade, muito grande. Então, um dia uma pessoa que estava lá falou no microfone que os mendigos estavam atrapalhando entrar e sair da igreja. Eu falei, isso aqui não serve para mim, não. Vou embora dessa igreja. Eu me afastei da instituição, nunca da fé. E depois de Juiz de Fora eu fui para o sul de Minas. Lá eu recomecei meu caminho de igreja e fui para o sul de Minas para fazer cursinho em Alfenas. E no cursinho que eu fazia com o objetivo de entrar na faculdade, eu conheci outras pessoas ligadas à igreja, uma cidade pequena, Alfenas, né? E um dos coordenadores do grupo de jovens da paróquia passou no vestibular para odonto. E aí eu falei assim, eu tenho que ir no caminho desse cara aí, né? Ele é da igreja e ele vai fazer odonto. E aí eu continuei participando da igreja em Alfenas e acabei conseguindo passar no vestibular para odontologia, entrei na faculdade. E aí a ligação minha, você sabe disso, inclusive outros colegas da turma sabem mais ainda, né? Da minha ligação com a igreja em Alfenas e fazendo odontologia. Lembra que uma galera depois entrou no catecismo lá dentro da faculdade? Lembro. Um pessoal que não tinha crismado, nem... Tinha alguns que não tinham nem batizado também, não era? Não. Não lembro. Aquela galera que entrou no catecismo, depois da clínica, não tinha crismado. E só um não tinha feito a primeira comunhão. Quem que era? Lembra, não? É o Cadu, será? O Cadu. O Cadu fez a primeira comunhão na missa de formatura. Verdade. Eu fui padrinho de primeira comunhão do Cadu, padrinho de crisma. E primeira comunhão. Olha, então você foi um mau padrinho para ele, porque ele sumiu e nunca mais apareceu. Eu tinha pensado eu pensei que o Cadu tinha ido para o céu. Mas ele está por aí, Ele tá por aí. Mas que legal, cara. O Cadu, o Valtinho, a Cristiane, teve uma galera lá, que foi crismado. Não lembro todo mundo de cabeça aqui agora. Mas foi na missa de formatura, lembra? E o Guido, acho que o Guido foi crismado. Eu gostei muito da live do Guido semana passada, viu? Você gostou? Gostei muito. E o que ele falou é verdade. Deus nunca vai te perguntar em quantas missas você foi, não, viu? Eu acredito nisso. Não, mas e o que eu achei mais legal que ele falou, e é a minha visão também, por exemplo, você não pede trabalho e ele chega e te dá 2 Exatamente. Isso aí foi fenomenal. Ele vai te dar uma maneira de trabalhar. As ferramentas para que você arrume um jeito de trabalhar, entendeu? O cara vai pedir para Deus, eu queria pedir para eu ter mais paciência. Ele vai te possibilitar viver situações onde você possa exercitar a paciência. Exatamente. Porque senão Deus vira um empregado, vira um servo, e você não conquista nada, né? Exatamente. Para quem não conhece o Everaldo, ou para quem já viu o Everaldo ele celebrou o meu casamento. Tudo bem que o meu casamento, depois eu me separei, mas... Vai falar que eu celebrei mal celebrado? Não. Foi uma cerimônia super emocionante. Eu olhava para trás e eu não via ninguém que não estivesse chorando. Inclusive eu que estava olhando de frente um pouco. Inclusive você. Foi uma coisa assim absurda, super emocionante. E ele celebrou... Depois da formatura, eu dei um giro celebrando casamento, batizado. Ele celebrou todos os casamentos da turma, a maioria deles. E tem alguns que continuam aí. O primeiro casamento que eu celebrei, eu era diácono, ainda não era padre, foi do Valtinho e da Alessandra. Aí, ó, eles estão aí até hoje, ó. Estão aí. E assim, foi muito emocionante, foi muito legal. Foi muito legal. É aquilo que a pessoa lá na Itália falou do André Bocelli.
É porque a gente põe sangue naquilo que você está fazendo, você coloca a sua vida lá, né? É. E aí, aí o Everaldo ele foi para a Itália, eu fiquei um tempão sem vê-lo. A gente formou em 95, Não, né? eu formei em 95, você formou depois, Eu porque você formei tem em uma 96. deficiência mental, né? Sua mente. Eu até ia perguntar para você qual que você prefere, em vez de Andrea Bocelli e Pavarotti, ia perguntar se prefere Ana Maria ou Robasa. Ah, você tá brincando? Eu prefiro Ana Maria. Que Que eram nossos isso? professores da faculdade, para quem não está por dentro. A galera que não conhece, ali era triste. Era Porque você vários... coloca no mesmo grupo, faz um amarrado, põe o Odilon amarrando. A única final que eu peguei na minha vida foi com o Odilon. Ah, sério? Sério, sério. Então, e aí eu fiquei um tempo sem ver o Everaldo, eu fui encontrar o Everaldo em 2009, num final de semana que eu passei com ele e na casa do Valtinho com a Tribst, eles moram ali em Aldeia da Serra, e particularmente para mim foi um final de semana muito legal, porque o Everaldo estava lendo aquele livro A Cabana, e ele lia o livro para mim em voz alta, né? Andando na rua, lembra disso? Andando na rua, andando na rua. Era um Não, condomínio, na né? rua é uma rua de condomínio, né? Uma rua de condomínio. E a gente discutindo as falas e os trechos do livro, porque o livro é muito bonito, fala sobre perdão, né? Basicamente é sobre perdão, né? É. E, e, e Você colocou um apelido em mim, lembra? eu coloquei o apelido Não, nele mas é também como eu te chamo também, né? porque o nome do Espírito Santo no filme chama Sarayu. E é como se fosse um sopro de vento. E é como eu chamo o Everaldo, eu chamo ele de Sarayu. É. E ele me chama de Sarayu. Eu me sinto muito honrado, inclusive, de ser chamado de Sarayu, porque... Para quem não leu o livro, vale a dica, vale ler. Vale ler. E sabe, tem um filme também. O filme é muito É, bom. Mas o é sim. livro, ele é mais completo, né? Ele é bem mais legal. E foi assim, foi um final de semana muito legal, muito... O Everaldo falava assim, Djalma, eu achava você meio porra louca na faculdade, você era meio, né, da pá virada, tal, não sei o quê, mas... Mas pergunta pra galera aí. Você foi nos surpreendendo ao longo do tempo. Porque a gente começou a encontrar em você uma profundidade que a gente achava que não existia. A gente conhecia outras profundidades. Mas aí a gente foi conhecendo um Djalma com alma e coração. Né? Naquele final de semana, eu vi você chorar. Verdade. Então a gente foi conhecendo uma outra dimensão do Djalma. Pergunta pra galera aí pra você ver. É verdade, foi nos surpreendendo ao longo do caminho. E assim, é uma coisa muito legal, porque assim, quando o Everaldo a gente se fala praticamente todos os dias, né? Ele manda mensagem para mim e tal, não sei o quê. Eu mando a oração da manhã e a oração da noite, todo dia. Oração da manhã, oração da noite. E particularmente com música, né? Com música. Com música. Se não tiver música, não. E o Everaldo, ele assim, é um cara que quando você precisa, ele dá um suporte, né? Ele dá um suporte, não por ele ser padre, mas ele já era assim, né? Ele sempre foi assim. A gente tinha uma república lá que tinha 8 pessoas, 8 caras morando. E o Everaldo, ele era um dos agregados, ele sempre ficava lá. Quando a gente viajava... A República também me suportou. A República foi um suporte enorme para mim. Exatamente. A República foi a tábua da salvação para mim, sabia? Lugar onde eu podia tomar banho, trocar roupa, comer, lavar. Tia lavava minha roupa, lembra disso? Lembro. Então, assim, eu lembro que a gente saía de férias, o Everaldo não ia para casa dele, porque ele precisava trabalhar, ele precisava se manter lá.
assim, tem uma história dele que é assim, a nossa faculdade era uma faculdade federal, e mesmo sendo federal, ele precisava trabalhar para ele comprar material, ele precisava comer, ele precisava comprar roupa. Então, assim, a gente entrava às 7 da manhã, saía às 5 da tarde. O Everaldo ia para a Santa Casa trabalhar, ele era porteiro da Santa Casa, não é? E ele trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã. E ele dormia assim, ó. Ele dormia sentado na mesa. Era quando ele poderia dormir. E de final de semana, ele trabalhava como garçom em festas de formatura. Então ele ia lá. Você chegou a trabalhar de garçom? Trabalhei com você. Teve um eu dia que alguns de vocês para experimentar trabalhar de garçom. Teve um dia que a República inteira foi trabalhar. É verdade, é verdade. O Valtinho trabalhou de garçom, o Cadu. E aí, eu lembro que quando a gente saía de férias, a gente ligava na portaria de Santa Casa para ele de madrugada. Só para me acordar, viado. Só para acordar ele. Entendeu? Então, assim, ele é um cara... Não, e fora isso, ele se metia com catequese, ele era tesoureiro da turma. Tesoureiro da comissão de formatura. Da comissão de formatura, e vou te falar uma coisa, né? Sobrou dinheiro para mais 10 anos depois de formado, e a gente fez vários encontros. Então, assim, e a comissão de formatura pagou algumas coisas dos nossos encontros, é verdade. Não, foram vários outros encontros. Então, assim, sobrou dinheiro. Geralmente, o pessoal vai lá, faz um encontro, faz a formatura e não sobra nada, né? Que a gente não, sabe... depois ainda manda conta para cada um dar uma contribuição para terminar de pagar os prejuízos. Exatamente. A nossa não foi o contrário. A gente fez vários encontros com dinheiro da comissão de formatura que ele controlava, né? E ele tinha presidente da comissão, lembra? Exato. E ele tinha uma bicicleta cor-de-rosa, cara, que ele ficava andando. Não. Era roxa, não era cor-de-rosa, não. Ele ficava andando pela cidade inteira com essa bicicleta. E um dia, o Cadu pegou a bicicleta e escondeu a bicicleta em cima de uma árvore da faculdade. Eu não sei como que ele conseguiu colocar essa bicicleta lá. E o Everaldo entrou em pânico. Ele começou a chorar porque ele tinha perdido a bicicleta dele. Tinham roubado a bicicleta dele. É verdade. Lembra? Aí eu falei, não, ô Cadu, vai lá e tira a bicicleta de lá porque o cara tá chorando. Uma sacanagem que você tá fazendo. Mas você não lembra o que eu fiz, não, né? Não. Ah, porque a minha bicicleta, todo mundo conhecia minha bicicleta. Ela ficava na torneira da clínica, lembra? Lembra. Uma torneira que tinha ali. Presa. Todo mundo conhecia. E alguém me contou que o Cadu tinha escondido a bicicleta lá em cima da árvore. Deu um trabalho enorme para tirar a bicicleta. Eu não sei como é que ele subiu com a bicicleta naquela altura. Eu tirei a bicicleta de lá, escondi a bicicleta de novo e fui lá na casa de vocês e falei com o Cadu, eu quero outra bicicleta. Aí o Cadu falou assim, ela tá na árvore. Eu falei, então vai lá tirar. Aí ele foi e ela não tava. Aí ele ficou louco. Ele ficou louco que ia ter que comprar outra bicicleta. Aí só no outro dia, deixei de dormir preocupado, só no dia eu contei que eu tinha achado a bicicleta, tinha guardado a bicicleta. Não, mas assim. Tinha muita história. É uma coisa muito louca, né? E a gente estava falando, a gente começou a falar de Andrea Bocelli e Pavarotti. E tem umas músicas, cara, que não são particularmente de cunho religioso, mas que, na verdade, elas são uma oração, né? Eu, por exemplo, eu acho que aquela música Caçador de Mim é uma oração. A música é linda. Como que chama? Caçador de Mim. Lembra? Ah, Caçador. Lembro, claro que eu lembro. Essa música faz parte da minha história vocacional. Sério? Deixa eu te contar uma coisa. Pode contar alguma coisa sobre essa música? Pode, claro. Aí a gente percebe como a gente está ficando velho. Outro dia eu cheguei aqui na igreja, os jovens iam fazer uma live sobre espiritualidade. Um rapazinho dos 22 anos e uma menina de 16, 17 anos. Eles iam falar sobre espiritualidade.
Eu falei com eles assim, vocês podiam colocar uma música na live de vocês. Eu falei, qual música? Eles falaram, qual música? Eu falei assim, uma música do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus. Eu falei assim, que isso? Nunca vi essa música. Você imagina? Eu falei assim, gente, eu tô ficando velho mesmo. Aí eu mostrei, eles ficaram encantados pela música, só que não dava para tocar ali na live aquela hora. Eles indicaram a música para o pessoal ver depois da live, ouvir a letra da música do Gilberto Gil, é linda. Eu estou contando isso porque os dois mesmos depois comentaram comigo assim, nossa, pai, você arranca a música do fundo do baú, que a gente não conhece, mas elas são músicas muito interessantes. Eu fiz uma viagem para Ibitipoca, já vou falar de Ibitipoca? Já. Parque Nacional do Ibitipoca. Fiz uma viagem com 14 jovens aqui da paróquia. E foi um casal, eles eram pais de uma menina, para ajudar a tomar conta deles, porque a gente viajar com jovem, você tem que dormir com os dois olhos abertos e uma espingarda na mão, né? Tem que ter responsabilidade também, né? Tem que ter responsabilidade. E aí, lá na chegada em Ibitipoca, ao redor de uma fogueira, a gente cantou e eu entreguei para eles a letra da música Caçador de Mim. Porque a gente ia entrar num parque, a música fala de caçador, mas foi um final de semana da gente se encontrar mesmo. Que a gente passou um tempo juntos se conhecendo, repartindo as coisas que tínhamos, que repartíamos com os outros, das nossas histórias, das nossas dúvidas, dos nossos medos, e a música exatamente fala, eu caçador de mim. Eles ficaram encantados. Eu estou à procura de mim, né? Exatamente. É um autoconhecimento. Mas eles não visto a música, não conheciam. Eu falei, eu estou ficando velho mesmo. Imagina. Cara, eu tive uma secretária que ela não sabia quem foi Chico Anísio. Quando Chico Anísio morreu, ela falou, quem que é esse cara? Agora você imagina, nós estávamos falando da música Caçador de Mim, você imagina que pelo Brasil afora, Djalma, em muitos seminários, muita gente se preparando para ser padre, essa música é usada nos encontros de preparação. Não, eu tenho certeza. Porque o cara que vai ser padre, ele tem que se encontrar. Como é que ele vai ajudar as pessoas se ele não se conhece? A música é muito boa, Caçador de Mim é uma música muito boa, muito boa. E como é essa preparação desse autoconhecimento dentro de um seminário? O seminário, o objetivo, eu estou falando um pouco do meu caminho vocacional aqui no Diocese de Vitória. O objetivo é ajudar o sujeito a confrontar, a colocar diante de si as motivações, por que eu quero ser padre? Da onde saiu isso dentro de mim? O que eu estou aspirando, o que eu estou esperando? Mas o sujeito tem que tomar consciência das possibilidades dele e das próprias limitações e fraquezas, para ele não ser surpreendido lá na frente. Porque ser padre tem vários desafios na vida de um padre e várias possibilidades também. Se o sujeito está embarcando numa ilusão ou no sonho, naquela imagem bonita, romântica, adocicada de ser padre, ele está embarcando numa canoa furada, porque a vida nua e crua depois te pede, te exige muitas coisas. Então, os encontros de preparação trabalham um pouco questões psicológicas, questões humanas, afetivas, econômicas. Uma boa preparação ou uma boa verificação de alguém que quer entrar no seminário leva isso em consideração. O humano, afetivo, psicológico, as aspirações do sujeito, tanto que ao final dos encontros o seminário mesmo chega para o sujeito e fala assim, olha, a gente acha que você deveria procurar outro caminho. Você não vai ser feliz aqui, as suas motivações não estão bem articuladas com aquilo que é o projeto da vida de um padre. O seminário tem coragem de dizer isso. Muito interessante isso. Então, e eu acho isso muito legal, né, cara? Porque, assim, vocês estudam o quê? Filosofia, psicologia? A gente faz curso de filosofia e teologia. É interessante porque a filosofia ela vai te dar entrada para ir para o curso de teologia. Mas a filosofia é o curso base. E dentro desses cursos a gente estuda algumas matérias ligadas
A fé, dentro do curso de filosofia, eu tive, por exemplo, filosofia da religião, e a gente leu também um pouco o que os filósofos escreveram sobre a fé, sobre a religião. Tem muitos filósofos que tinham uma ligação muito grande no mundo da fé. Qual que é o seu entendimento de fé? Que pergunta difícil, hein, gente? Fé, fé é uma antecipação, vou dar uma resposta meio filosófica, é uma antecipação daquilo que não se vê. Lembra da menina? Lembro. Que tinha que pular nos braços que ela não estava vendo? É isso que é fé. Para mim, fé é exatamente isso. Fé é eu colocar como uma possibilidade real, presente e viva hoje, daquilo que eu não estou vendo e daquilo que, ou de um lugar, ou de uma pessoa com quem eu quero me encontrar, ou do lugar onde eu quero chegar. Você tem uma certeza que eu faço isso real hoje na minha vida, vivo em função disso, embora eu não tenha condição de ver fisicamente, de apalpar, mas é uma experiência muito interior. Eu torno real aquilo que eu acredito. Fé é isso. Cara, eu acho isso muito legal. Você sabia que eu já participei de grupo de oração quando eu era mais novo, né? Pode Católico? parecer. Oi? Grupo de oração católico? Daqueles da renovação carismática? De oração em língua, aquilo tudo? Sim. É mesmo, Djalma? Eu nunca participei de grupo de oração. Eu participei. Eu estava na sétima, 13, 14 anos. Eu tinha. Por vontade sua ou obrigado? Por vontade. Por vontade. E é o seguinte: a família da minha mãe é católica apostólica romana. Entendeu? A minha tia chegava para as minhas namoradas e perguntava assim: qual sua religião? Ela falava assim, católica. Aí ela perguntava, apostólica romana? Nossa! Era bem isso. Era bem isso. E a Olha família só. do meu pai é presbiteriana, cara. Só presbiteriana mesmo, lá, raiz. Entendeu? A minha avó era, sim, presbiteriana mesmo. Então, assim, eu vivi entre essas duas raízes cristãs muito fortes, né? muito fortes. E assim, eu aprendi a conhecer um pouco de cada. Isso fez muito bem para mim. Sabe? Fez muito bem para mim. Se você perguntar para mim hoje, eu sou católico, mas eu não sou um católico praticante, que nem o Guido falou, eu não vou na missa, tal, barará, barará, quantas vezes eu vou na missa. Mas eu tenho uma espiritualidade muito forte. Ligada à Igreja Católica. Eu tenho uma espiritualidade muito forte. Isso em mim tá latente. Como você tem uma ligação com o mundo presbiteriano, que no fundo, está dentro do arcabouço do protestantismo. Sim. Eu quero levar o assunto numa direção que é a direção um pouco... Você já deve ter percebido que no mundo protestante... Seu tom baixou. De novo. Não estou ouvindo. Alguém que ligou aqui agora, eu fui recusar a ligação e aí o som desaparece. Oi? Alguém ligou aqui agora no meu celular. Entendi. Eu fui recusar a ligação, o som desaparece. Voltou. O que eu faço? Não, voltou. O seu não, o seu está muito baixo para mim. Tá baixo ainda? Tá, o seu está baixíssimo. Você não está ouvindo. Estou te ouvindo um pouco, mas dá para não te ouvir. Você Tá. Me ouvindo bem? Pode perguntar. Não, eu ia te falar o seguinte, no mundo protestante, principalmente, tem uma geração gospel, eles deslancharam muito na música. Muitas músicas evangélicas, você já deve ter visto isso. Eu acho lindo isso. Eu acho muito lindo. Isso tem uma razão de ser, sabia? Não. É muito interessante isso. Eles deslancharam mais na música que a Igreja Católica. A Igreja Católica, mais atualmente, agora está com muitas músicas jovens, novas, mas o mundo protestante saiu na frente com isso. Sabe por quê?
Não. Muito interessante isso. A arte sempre foi muito ligada à fé. A fé sempre usou muita arte para se exprimir, para se expressar. Só que com o rompimento do mundo protestante com a Igreja Católica, o mundo protestante começou a excluir tudo que tinha ligação com a Igreja Católica. E aí, o que sobrou de arte na Igreja Protestante? Não podia usar a imagem. Aquelas igrejas todas góticas, não podia usar vitrais, não podia usar roupa eclesiástica. Sobrou só a música. E aí eles deslancharam na música. Eu acho, particularmente, eu acho muito, muito bonito. Muito bonito. A Igreja Católica tem uma ligação muito expressiva com muita arte. Na escultura, na pintura, na arquitetura, nas vestes litúrgicas e na música também. E na música, não sei se você sabe quem inventou as notas musicais? Oi? Você sabe quem inventou as notas musicais? Não. Foi um monge francês. A partir, depois você pesquisa, a partir do hino monástico a São João Batista. As notas musicais são as iniciais. Você está me ouvindo bem? Tá um pouco baixo, mas eu tô te ouvindo. Eu quase não estou te ouvindo mais. Vamos derrubar um pouco, aí a gente fica mais uns 15 minutos, aí a gente termina, porque já quase deu 1 hora. Pois Pode ser? Vamos lá, vamos tentar. Eu não consegui voltar. Derruba aí. Não tem ninguém para te ajudar aí? Não estou te ouvindo. Tá. Beleza.